Olá, boa tarde. Eu me chamo Júlia Remor, sou aluna do curso de Medicina do Centro Universitário do Estado do Pará, faço parte do Núcleo de Iniciação Científica Médica da faculdade e hoje estou aqui para apresentar esse trabalho intitulado Envelhecimento como Fator de Risco para Doenças Neurodegenerativas. Para iniciar, a gente vai fazer uma rápida análise epidemiológica sobre a prevalência dessas doenças neurodegenerativas de acordo com a idade. No caso da doença de Alzheimer, eu vou ter essa avaliação da idade associado com o número de casos em 1.000 pessoas. Em Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, seria a idade associado no número de casos em 100.000 pessoas. Nos três gráficos é possível perceber que eu vou ter uma prevalência maior dessas doenças neurodegenerativas conforme a idade vai se avançando. Então, é possível concluir que a tendência populacional de envelhecer aumenta as chances do desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Portanto, o objetivo desse artigo é justamente discutir essa biologia do envelhecimento associada às abordagens terapêuticas para garantir uma melhor qualidade de vida para o idoso. A gente inicia com os marcos do envelhecimento. Lembrando que nós temos 9 marcos de envelhecimento que vão ser divididos nessas três categorias. A gente vai ter os marcos primários, que seriam aqueles marcos iniciais, do processo de envelhecimento. Depois a gente passaria para os antagônicos, que seriam um mecanismo de compensação para esses marcos primários. E, por fim, o integrativo, que seria um mecanismo compensatório tanto para os antagônicos, tanto para os primários. Nós vamos dividir esses 9 marcos nessas três categorias. Então, caracterizando os primários, eu teria a instabilidade genômica, a alteração epigenética, o atrito de telômero e, por fim, a perda de proteostase. Representando, os marcos do envelhecimento antagônico, eu vou ter a desregulação nutricional, a disfunção mitocondrial, por fim, a senescência celular. E, por fim, o marco do envelhecimento integrativo, que seria a alteração intercelular de comunicação e a exaustão de células-tronco. Para iniciar a instabilidade genômica e dano ao DNA, eu vou ter esse DNA, aqui como representado na imagem, exposto a um estresse. Ele vai gerar respostas concomitantes, onde eu teria, primeiro, uma resposta a esse dano de DNA, então eu vou ativar uma cascata pró-inflamatória, vou ter a liberação de interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, e esse processo de inflamação na célula já seria uma das características para o processo de senescência celular. Posteriormente, eu teria o reparo desse DNA, ou melhor, uma tentativa de reparo desse DNA. Ele poderia acontecer por três principais proteínas, por três principais vias, que seria o reparo por excisão de bases, reparo por excisão de nucleotídeos e o reparo da quebra de fita dupla. Lembrando que todos esses processos, eles acabam exigindo muito da célula. E boa parte dessa energia da célula é produzida pela mitocôndria. Lembrando que também a mitocôndria ela vai funcionar decorrente de uma substância, que seria o NAD+. O NAD+, ele vai diminuindo de acordo com a velhice. Então, quanto mais a idade vai se avançando, menos eu vou tendo essa substância em abundância. Então, a minha mitocôndria ela vai começar a entrar em uma disfuncionalidade. Primeiro, porque a célula está em muita atividade, eu vou ter cascata de inflamação sendo ativada, vou ter o reparo de DNA ativado e vou ter uma diminuição do NAD+. Todas essas características juntas e associadas vão iniciar o processo de envelhecimento e neurodegeneração. Depois eu passaria para o atrito dos telômeros. Os telômeros são aquelas estruturas das extremidades dos cromossomos, e elas servem para proteger justamente esse material genético. Então, ao longo da vida, ele é fisiológico ele encurtar. Entretanto, eu vou ter algumas situações que podem tornar esse processo mais rápido. Esse encurtamento dos telômeros é justamente o que vai caracterizar a senescência celular. Entretanto, eu posso ter defeitos nessa manutenção. Quando eu tenho defeito na manutenção do telômero, eu vou ter um envelhecimento da célula mais rápido. Para finalizar os marcos do envelhecimento primário, aí a gente passa para alteração epigenética e perda de proteostase. Na alteração epigenética, lembrando que a epigenética é quando estuda a cromatina, o funcionamento da cromatina associado aos estímulos ambientais. Então, eu não vou ter necessariamente uma mudança física dessa cromatina. Eu vou ter apenas um ambiente influenciando na sua função. Então, eu posso silenciar ou ativar um gene, mas eu não vou mutar esse gene. Ele vai permanecer o mesmo. Depois eu passo para a perda de proteostase. Lembrando que a proteostase seria um processo de equilíbrio entre síntese e degradação. Quando eu tenho esse desequilíbrio, essa perda de proteostase, eu posso ter uma deposição ou um mau dobramento das proteínas. Depois eu passo para os marcos do envelhecimento antagônico, e a gente inicia com a disfunção mitocondrial.
Lembrando que a disfunção mitocondrial seria justamente vários processos que caracterizariam essa disfunção, mas a gente vai iniciar com a sirtuína. A sirtuína é uma proteína que ela ajuda muito nesse processo da mitofagia. E a sirtuína, ela é uma proteína que depende desse NAD+. Só que lembra que a gente falou que esse NAD+, ele vai diminuindo de acordo com a idade. Então, eu vou ter esse processo de mitofagia, é, uma disfunção. E qual seria esse processo de mitofagia? Qual a importância dele? A mitofagia é justamente aquele processo onde eu vou ter a destruição de mitocôndrias que estão mal funcionantes. Além dessa diminuição de sirtuína, eu posso também ter uma alteração do gene, posso também ter um estresse mitocondrial muito constante, posso ter uma inativação de transcrição de fatores, posso ter uma fragmentação de DNA, e todos esses processos vão prejudicar a função mitocondrial, vão alterar a mitofagia, e lembrando que tudo isso causa um estresse mitocondrial, que caracteriza também o processo de neurodegeneração. Avançando para a senescência celular, lembrando que a senescência celular, ela fala sobre processos na qual os neurônios cerebrais vão passar. Então, lembrando que esses neurônios, eles são ditos como células pós-mitóticas. Então, são células que não vão mais se proliferar. Portanto, como não se proliferam mais, vão estar mais vulneráveis a essas lesões de DNA, o que caracteriza também a senescência. Eu vou ter uma perda da eficiência do reparo desse DNA, consequentemente, vou ter um processo de autofagia sendo estimulado. Depois eu passo para metabolismo alterado, sensibilidade desregulada de nutrientes. Pessoas com as dietas hipercalóricas tendem a ter uma disfunção metabólica muito maior. E esse processo de disfunção metabólica é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Iniciando os marcos do envelhecimento integrativo, a gente vai ter o esgotamento de células-tronco. Lembrando que as células-tronco, conforme a idade vai avançando, ela vai diminuir tanto a função quanto a capacidade proliferativa. E quando ela diminui a função, eu posso ter três áreas que vão ser afetadas. Primeiro, eu vou ter uma diminuição do reparo do DNA. Segundo, eu vou ter uma disfunção mitocondrial. Terceiro, eu vou ter uma inativação da telomerase. Lembrando que a telomerase é aquela enzima que vai manter o meu telômero. Então, não vai permitir com que ele se encurte de forma muito rápida. Então, vai replicar esse DNA, a forma de que esse telômero não encurte num curto espaço de tempo. E a baixa capacidade proliferativa, que foi o que acabamos de discutir na senescência celular. Como eu tenho essa baixa capacidade proliferativa, a minha célula fica mais vulnerável a esses danos. Para finalizar, eu vou ter a comunicação intercelular e a função imunológica alterada. Lembrando que a inflamação ela vai ser dividida em 5 graus. Então, eu vou ter o baixo grau, controlado, o assintomático, o crônico e o sistêmico. Para nós, o importante vai ser o crônico. Lembrando que a inflamação crônica ela vai permitir uma ativação persistente da micróglia. E a micróglia, ela vai tanto liberar citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 1, 6 e o fator de necrose tumoral, como liberar espécies reativas de oxigênio. Lembrando que isso está sendo liberado constantemente, então vou ativar o processo de neuroinflamação, também um dos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Associado a toda essa biologia do envelhecimento, mas o que que a gente poderia fazer como abordagem terapêutica para tentar evitar que esses processos aconteçam, né, de forma muito rápida? Então, aqui a gente coloca de novo uma relação dessa senescência com a neurodegeneração. Então, eu vou ter senescência da micróglia, um encurtamento de telômeros, a senescência dos astrócitos. Todos esses processos vão caracterizar a senescência celular. E aí a gente iniciaria, né, com as abordagens terapêuticas. Bom, para iniciar, a gente fala sobre a suplementação de NAD+. Como eu falei, né, quando a gente comentou sobre disfunção mitocondrial, NAD+ é uma substância crucial para essa saúde mitocondrial, além de que ele é importante para a renovação de células-tronco e também ajuda a célula a ser mais resistente ao estresse celular. Eu poderia ter alguns tipos, né, dessa droga, que seriam os percussores de NAD+, e os inibidores da degradação de NAD+. Então, ambos atuariam nesse NAD+. Ou eu posso também ter a indução da mitofagia, que pode ser ou um desacoplador mitocondrial, que eu vou gerar um processo de despolarização da célula, ou eu posso também utilizar reagentes prejudiciais à respiração da mitocôndria. Ambos esses processos seriam uma forma de induzir essa mitofagia, ou seja, a degradação de mitocôndrias não funcionantes. Depois, eu passaria para a nossa terceira abordagem terapêutica, que seria a inibição da senescência celular. Posso fazer isso através da inibição da mTOR, que seria uma proteína que seria um estimulante do fenótipo secretor associado à senescência.
Então, quando eu inibo esse processo da mTOR, eu também vou estar inibindo esse fator secretor da senescência. Também já foi comprovada a utilização de drogas antidiabéticas, que seria o caso da metformina, que ela previne a deposição de placas beta-amiloide. Lembrando que essas placas, esse acúmulo de placa beta-amiloide está muito relacionado com a doença de Alzheimer, onde o acúmulo, né, onde a formação dessas placas caracterizaria a fisiopatologia dessa doença. E, por fim, a remoção de células senescentes. Pois a gente iria para a nossa quarta opção terapêutica, que seria tentar inibir a agregação de proteína. Então, vou ter uma redução desses agregados, que caracteriza, né, muitas doenças neurodegenerativas, a formação desses agregados de proteína, como Alzheimer, como Parkinson, como doença de Huntington, como a esclerose lateral amiotrófica, como a síndrome de Cockayne. Todas essas síndromes e doenças neurodegenerativas são caracterizadas por algum acúmulo de proteína. Lembrando que nós já temos muitos avanços, dentre eles, a maioria dessas abordagens terapêuticas visando a agregação plaquetária já estão em ensaio clínico na fase 3. Nossa quinta opção, se a gente falou sobre neuroinflamação, então a parte mais lógica seria pensar por que que não usa o anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios têm tido efeitos muito negativos nos ensaios clínicos. Só tem apresentado efeitos ou negativos ou neutros. Depois a gente passa para outras abordagens, que seria a utilização de antioxidantes, suplementação da coenzima 10 e, por fim, a restrição calórica como fator para neuroproteção. Lembrando que essas dietas hipocalóricas seriam como um fator de proteção do cérebro. Para concluir, nós entendemos, né, que a natureza complexa dessas doenças pode determinar a progressão da patologia. Então, eu tenho vários estímulos, posso ter alterações epigenéticas, genéticas, ambientais. Todos esses estímulos, eles vão determinar a progressão dessa doença. Também, embora existam estratégias de tratamento, ainda não existe nenhuma que seja altamente eficaz. Então, apesar de eu ter muitos avanços em ensaios clínicos na fase 3 e fase 2, ainda não tem um teste, um tratamento que seja muito eficaz para essas doenças. E também lembrar que o estudo das doenças neurodegenerativas ainda é um campo muito desconhecido. Só que o avanço dos estudos e da tecnologia possibilitou o desenvolvimento da área nos últimos anos. Essas foram minhas referências. Gostaria de agradecer e também finalizo com essa frase do Steve Hawking, que também era um portador de doença neurodegenerativa, da esclerose lateral amiotrófica especificadamente, a inteligência e a capacidade de se adaptar. Então, nós, seres humanos, somos dotados de inteligência, então nenhum diagnóstico deve ser levado como uma sentença, e sim como uma maneira da gente se adaptar, assim como ele fez. Então, eu finalizo por aqui. Muito obrigada. Espero que a gente também tenha uma próxima oportunidade.